Com informação responsável, refresque a cabeça. Drops, com arte, refresque a alma. Drops, 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 drops. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um Drops de Hortelã em Casa. Dando continuidade aos temas sobre ambientes digitais e tecnologias aplicadas à informação e comunicação, convidamos José Eduardo Santarém II, docente da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP de Ribeirão Preto, para falar sobre softwares livres. O que são softwares livres? Por que é legal usar softwares livres? Há movimentos e comunidades de softwares livres que você poderia entrar? Oi pessoal, eu gostaria de agradecer primeiro ao convite, para poder participar do Drops em Casa, uma forma bem legal de chegar a quem nos ouve e poder compartilhar um pouquinho de informação sobre software livre, que é o tema que a gente vai abordar hoje. Bom, eu sou o professor Eduardo Santarém, aqui da USP de Ribeirão Preto, e se você gosta de assunto relacionado à tecnologia, pode me seguir lá no Instagram, @santarém2, porque lá eu compartilho conteúdo relacionado à tecnologia e também conteúdos relacionados ao meu grupo de pesquisa com temas relacionados à web semântica, big data e análise de dados. Bom, a gente vai falar especificamente sobre software livre, a gente está falando sobre licenças de software. Dentro do contexto das chamadas licenças de software, uma dessas modalidades é o software livre. E com certeza, mesmo que você não saiba, todos nós fazemos uso do software livre, pessoal. Se a gente não faz diretamente, com certeza a gente faz por meio de algum serviço que se utiliza de software livre. Bom, eu posso enumerar vários aqui. Então, por exemplo, se você usa um browser no navegador de internet e a sua opção é usar o Firefox ou o Opera, por exemplo, saiba que eles são softwares livres. Ou então, se você usa, por exemplo, no seu computador, o sistema operacional Linux, qualquer uma das variações aí do Linux, como Ubuntu, SUSE, Debian, entre outros, você também está usando software livre. O uso do Android, por exemplo, como sistema operacional de grande parte dos celulares e tablets aí, também está induzindo você a usar aí um software livre. Muitas pessoas optam por usar como ferramenta de edição de texto, planilha ou slide o LibreOffice. O LibreOffice é um software livre, que funciona mais ou menos como o Microsoft Office, que é um software pago, e o LibreOffice funciona no Windows, funciona no Linux, funciona no Mac, funciona em várias plataformas, mas é um software livre. Quem trabalha com plataforma de apoio para o ensino e usa o Moodle está usando um software livre. Muita gente, para edição de imagem, opta por usar o GIMP ou o Inkscape, que também são ferramentas para edição de imagem que são softwares livres. Quem trabalha com site ou hospeda um site normalmente escolhe, então grande parte das pessoas ao redor do mundo optam por usar a ferramenta chamada WordPress, que também é um software livre. Enfim, a gente tem uma grande quantidade de softwares livres que a gente usa diariamente, Ou então, pessoal, indiretamente. Quando, por exemplo, você acessa um site, é importante lembrar que 70% dos sites do mundo todo estão hospedados sobre uma ferramenta que é o nosso web server, que é o Apache ou NGIS. Esses softwares são os softwares livres, então 70% dos sites que você acessa estão usando uma plataforma de software livre para poder hospedar esse site. Quando você compra num e-commerce, por exemplo, faz uma compra num desses e-commerces aí, saiba que mais de 50% dos e-commerce usam, por exemplo, duas plataformas, que é a WooCommerce ou o Magento, que são duas plataformas de software livre. Grande parte das plataformas tipo Wikipedia, a Wikipedia é a mais conhecida, mas tem muitos lugares que implementam esse tipo de solução para vários tipos de serviço, parecido com Wikipedia, Essas plataformas utilizam um software chamado MediaWiki, que é também um software livre. E, pessoal, você pode, por exemplo, ter várias maneiras de interagir com o software livre, mesmo não sabendo que está interagindo. Quando você recebe um relatório, por exemplo, ou um conjunto de dados, pode ser que você esteja recebendo esse relatório que foram gerados via uma ferramenta de BI, que é de Business Intelligence, que usam softwares como, por exemplo, Pentaho, que é um software livre de BI. Então, diretamente ou indiretamente, a gente usa o tempo todo software livre. Bom, a gente sabe que tem muitos e muitos softwares livres por aí.
e a gente às vezes está usando e não está nem sabendo. Mas vamos embasar um pouquinho esse tema. Né? Então existe a Free Software Foundation, que é a Fundação para o Software Livre. É uma organização fundada lá em 1985 por Richard Stallman, é uma organização sem fins lucrativos e que se dedica à eliminação de restrições sobre cópia, redistribuição, estudo e modificação de programas de computador. Então são as bandeiras aí do movimento do software livre. O software livre, então, exatamente o que é? Né? Segundo a definição criada pela Free Software Foundation, é qualquer programa de computador que pode ser usado, copiado, estudado, modificado e redistribuído sem nenhuma restrição. Um software é considerado livre quando atende às 4 liberdades definidas pela Free Software Foundation. Então, pessoal, muitas vezes você usa um software que você não está pagando por ele, mas acha que é um software livre. Não é esse o contexto. Tá? Nem todo software que você não paga por ele é um software livre, como, por exemplo, né, o Google Docs. O Google Docs, quando você usa ele não é um software livre, ele não cumpre os requisitos, mas você não está pagando para usá-lo. Então, os softwares livres devem seguir essas 4 liberdades. Liberdade 0, liberdade para executar o programa para qualquer propósito. Liberdade 1, a liberdade de estudar como o programa funciona e adaptá-lo para as suas necessidades. Então, a gente precisa ter o código-fonte do programa e a gente pode modificar ele se quiser. No caso, por exemplo, do Google Docs, a gente não tem acesso a esse tipo de funcionalidade. Liberdade 2, a liberdade de redistribuir cópias de modo que você possa ajudar ao seu próximo, ou seja, você pode dar cópias para quem você quiser e as pessoas podem usar da maneira que elas quiserem. E a liberdade 3, a liberdade de aperfeiçoar o programa e liberar os seus aperfeiçoamentos de modo que toda a comunidade se beneficie do código do software livre. Então, nesse caso também, o acesso ao código-fonte, né, você ter acesso ao código que você pode modificar, é um pré-requisito para essa liberdade. Então, essas são as 4 liberdades que indicam que um software é um software livre. E por que a gente usa software livre, pessoal? Grande parte de nós usa o Windows, né? Ou usa, por exemplo, pacote Office, o Photoshop. É importante a gente saber que muitas dessas ferramentas, inclusive o Windows, faz parte da política da Microsoft, por exemplo, né? Que é uma das grandes empresas aí que vive baseada em licenciamento de software. A política dela é justamente, né, permitir que as pessoas comuns como nós utilizem o software, mesmo fazendo uma pirataria fácil, né? Ou seja, ela não institui a pirataria, mas ela facilita esse processo para que a gente, como indivíduo, possa usar essas ferramentas e depois levar isso para as instituições. E as instituições vão comprar o software. Então esse é o planejamento aí, né, de algumas empresas que vendem software licenciado. E aí, pessoal, quem usa, né, um software pirata, ou quem está usando em casa um software pirata, né, acaba usando por conveniência ou por facilidade, né? E aí, que acontece, né? Quando a gente precisa formatar o computador ou atualizar o software, como que a gente faz? Esse é um grande problema, normalmente resolvido pelo técnico lá da esquina, que ele cobra R$100, formata o seu computador e instala todos os softwares pirata de novo, você acaba resolvendo o problema sempre dessa maneira. E aí vem minha pergunta, né? E se você pudesse usar um software sem pagar por ele? Então, o que você acha de ter atualizações de software sem ter custo? Né? Ou seja, acabar com esse problema de você ter que levar para alguém instalar, de instalar software pirata. Lembrando que a grande maioria dos softwares aí que você usa no dia a dia, né, dentro do Windows, por exemplo, né, que é um software pago também, você encontra numa versão de Linux. Né? Então, softwares tão bons quanto para você usar sem precisar pagar ou sem precisar se preocupar em estar usando um software pirata. E por que a gente usaria o software livre? Então, normalmente, pessoal, isso nos dá autonomia para atualizar e adaptar de acordo com a necessidade. A gente pode instalar e reinstalar quantas vezes, em quantos dispositivos a gente quiser. A gente pode utilizar o software para qualquer finalidade. A gente pode ter acesso ao código-fonte e modificar se a gente quiser, né? Se for da área de tecnologia, mais fácil ainda. A gente pode copiá-lo e executá-lo quantas vezes quiser. A gente fica livre de pirataria. A gente pode interagir e compartilhar soluções com a nossa comunidade, seja ela física ou virtual. A gente deixa de ser refém de um programa ou de uma empresa, pessoal. Isso é muito importante. E claro, tem o nosso computador equipado com software de qualidade a um custo baixo. Tem muito software livre de qualidade. Também tem software livre ruim e tem software pago ruim, mas tem muito software livre de qualidade. Bom, é muito importante que vocês saibam que existe um modelo de negócios do software livre, tá? Então, quando você está usando um software livre, você não está explorando ninguém.
existe um modelo de negócio que a gente pode falar numa outra ocasião, mas esse modelo de negócio sustenta muitas pessoas que trabalham e desenvolvem software livre. Então, quando você estiver usando um software livre, fique com o seu coração em paz. Use o software livre à vontade, porque tem gente, os desenvolvedores não estão trabalhando de graça, né? Não estão fazendo isso para que você esteja usufruindo do trabalho deles. Não, isso faz parte do modelo de negócio que é o negócio do software livre. Então, fiquem tranquilos quanto a esse tipo de solução. Eu posso contribuir, né, para desenvolvimento de software livre, entrar numa comunidade de software livre? Claro, tem muitas maneiras de fazer isso. Né? E por que eu faria isso? Eu faria isso porque eu acredito no software livre, porque eu quero melhorar meus conhecimentos sobre tecnologia, porque a comunidade de software livre te faz conhecido e reconhecido, porque é uma oportunidade de carreira profissional, com certeza, trabalhar com software livre, pessoal, e porque é muito legal entrar nessas comunidades de software livre. E o que eu poderia fazer para contribuir? Além de desenvolvimento, pessoal, tem muitas tarefas nas comunidades de software livre. Você pode fazer tradução, pode fazer documentação, você pode fazer testes de usabilidade, tem tarefas administrativas, tem organização de evento, marketing, patrocínio, enfim, tem espaço para todo mundo trabalhar e usar as questões do software livre. Bom, eu gostaria de falar que existem vários tipos de licença no software livre, né? A gente tem licença GPL, a gente tem licença BSD, a gente tem licença Open Source. Todas essas licenças tratam de alguma forma a questão do software livre. E, pessoal, o mais importante, né? Nem sempre quando você baixa um software chamado livre, né? Ou que as pessoas interpretam como livre, ele é realmente um software livre. Software livre são aqueles que seguem as 4 liberdades de software. Bom, é importante, né? Software livre não é o que você não paga, é aquele que segue as 4 liberdades. Use e compartilhe a ideia. Experimente software livre. Software livre é socialmente justo, economicamente viável e tecnologicamente sustentável. Muito obrigado, pessoal. Até mais. Que assunto legal, hein, pessoal? Muito obrigada, querido. Entrou por uma porta e saiu por outra. Quem quiser que conte outro podcast. Quem quiser contar um podcast, entre em contato conosco pelo e-mail dropsencasa@gmail.com. Até a próxima quarta-feira, às 18h30. Tchau, tchau, pessoal. Com informação responsável, refresque a cabeça. Drops com arte, refresque a alma.